Olha só que eu tô aprendendo. Oi! Oi? Tudo bom? Como é que vai? Vou bem. E a senhora? Ah, Tudo tá bem? aqui quentinha nesse frio todo que tá fazendo aqui, mas estou bem, graças a Deus. Como é que tá aí? Tá quantos graus aí? Ah, -12, -11. Errei, -11. Tô no Canadá. Sai na rua? Eu não ia conseguir nem sair na rua. Não, tô em casa. Não, hoje eu não botei o nariz na rua, não. Tava frio demais. Não, não saí. Tá. Meu Deus. Não chegou a zero. Não esquentou até zero. Então, é desse jeito. É um desafio, né? Olha, eu acho que me dói os ossos, dói tudo. Se bem que as casas são bem aquecidas, né? Não, tá Mas, aquecida. Tô aqui de blusa, né? Tô de manga comprida, mas assim, tá quentinho aqui dentro. Não, não, ninguém aguenta viver sem aquecimento interno, né? Não, realmente, não dá. Eu não sei como é que o povo vivia, né, 100 anos atrás, 50 anos atrás, sem aquecimento. Bah, não consigo imaginar. deixa eu mandar aqui para algumas pessoas, que eu acho que o pessoal deve estar procurando ainda, né? Peraí. Vamos lá. Vou enviar o aviãozinho aqui. Vou botar aqui minhas. Tô mandando. Olha minhas árvores de Natal aí atrás. Olha como estão lindas. Ah, lindas. Eu deixei tudo em casa, então, pelo menos assim, uns enfeitezinhos a gente tem. Verdade. Vai passar por aí, né? A gente pegou aqui, a gente comprou um pinheiro e e arrumou o pinheiro. Primeira vez que a gente faz assim. Ai, muito bonito. O Instagram não tá avisando, né, Vânia? O Instagram tá assim, tem que avisar. Por isso que eu tô mandando. Quem puder mandar aí o aviãozinho. Vocês estão ouvindo bem? A minha filha pequena, a senhora viu o vídeo, ela falou: mãe, tem que orar, porque da outra vez foi difícil. Da outra vez foi a primeira vez que eu fiz. Eu realmente não sabia como fazer. E a internet também não colaborou naquele dia, né? Não, foi a internet, não foi culpa de ninguém, não. É. Mas vamos lá. Vamos. Primeiro, eu quero agradecer, né? Como eu já falei, para mim, um grande presente em 2020 foi essa nossa amizade. Bom, muito bom. Eu de E eu creio que é provisão de Deus, né? Em meio a tudo isso que a gente está vivendo, um tempo novo, eu precisei me reinventar, todos nós, né? Então, e a sua história, eu estava falando até com meu marido aqui agora, tá travando já, começou. Tá travando, gente? Para mim, não. Vê se está travando, avisa, senão eu saio daqui. E termina que a nossa história, claro que não que seja parecida, a gente passou por situações e eu me conectei com a sua história de vida e lendo até hoje um pouco sobre esse livro Quando o Vínculo se Rompe, É. eu falo, nossa, eu não li na época em que eu precisava ter lido, eu não conhecia. Mas parece que tem horas que parece que sou eu que estou assim, só falta botar meu nome, porque eu passei por muitas situações assim. Então é lindo ver tudo que Deus tem feito, né, e faz na vida da senhora, e o quanto que a gente precisa compartilhar aquilo que a gente passou. Então, assim, o objetivo hoje é a gente falar sobre esse assunto que ainda é um assunto pouco falado, muito evitado. É. Muitas pessoas têm muito medo de falar e de viver isso, e por isso suportam. Sim. Oh, voltou. E aí vivem situações, né, que
Mas vamos lá. Eu quero começar aqui no, a senhora coloca assim, a separação ela é um aborto. Ela interrompe o processo natural do desenvolvimento da família. E aí a senhora faz uma observação que Deus odeia o repúdio, Malaquias 2,16, mas não o divorciado. E quando a gente pensa nisso, quero começar por aí, por essa questão da gente. Quando a gente pensa em divórcio, a gente já pensa logo num distanciamento de Deus, numa. Em estar fazendo algo errado, e vem a culpa, e vem tudo isso. Eu queria que a senhora falasse um pouco por que a senhora fez questão de frisar isso aqui, para a gente começar por essa parte. Que representa aí. Partes, já dizia o esquartejador, né? Eu acho que tem dois elementos importantes nisso que você falou. Eu acho que uma coisa muito importante que foi muito libertador para mim, esse artigo no final do livro, que foi escrito por um outro pastor, um pastor batista, conservador, casado, que acho que mais de 70 anos. Quando eu conversei com ele, já tinha mais de 70 anos de casamento, não tinha problema com divórcio, nem. Mas ele lendo o hebraico e o grego original, ele viu que tinha uma diferença entre as palavras repúdio e divórcio. Inclusive, se a gente pegar os Almeida, a tradução Almeida antigas, fala repúdio, fala divórcio. Então, o que ele via? Que antigamente os homens repudiavam, mandavam as mulheres embora sem dar carta de divórcio. Então, a mulher que não pudesse voltar a se casar, porque o divórcio necessariamente implicava na possibilidade de um novo casamento, como até hoje na tradição judaica é assim. Então, a mulher que fosse embora sem uma carta de divórcio, ela não tinha sido separada, ela não tinha sido divorciada, ela continuava casada. Ela só tinha sido mandada embora, né? Então, claro, um homem que se casasse com uma mulher sem a carta do divórcio, ele estava adulterando com ela, porque ela era casada com outra pessoa que não a quis mais. Então, quando eles perguntam, o que Moisés dizia? Moisés dizia que a gente tinha que dar carta de divórcio. Por quê? Por causa da dureza do coração, né? Então, a carta de divórcio protegia a mulher. Era muito diferente nesse sentido. O repúdio mandava a mulher embora casada e expunha ela a um adultério. A carta de divórcio era um privilégio, era assim, uma proteção que as mulheres tinham nessa época, as mulheres israelitas, né? Tinham nessa época. Tanto que quando elas casavam, e casam até hoje, elas têm um documento chamado um ketubá, onde se especifica, se houver divórcio, eu vou ganhar tantas ovelhas, tantos camelos, tantos, né? Então, eles já tinham esse cuidado para a mulher não ficar desamparada e cair na prostituição, para poder viver, né? Então, isso para mim foi muito importante, porque, de repente, muda o entendimento, onde diz assim, Deus odeia o divórcio. Deus odeia o repúdio, né? Inclusive, Deus fez um divórcio. A Bíblia fala num lugar lá que ele se divorciou. Então, não é assim, tanto assim não. Então, eu acho que esse entendimento nos ajuda a entender que o divórcio não é o pecado sem perdão, né? Eu não sou uma pessoa que promove divórcios, a não ser em situações extremas, quando é necessário. E por isso que eu falo que, às vezes, o divórcio é um aborto. Às vezes, ele é um aborto espontâneo. Não é uma coisa que a gente quisesse, outra pessoa fez, né? Aconteceu por ABC razões, inclusive, né? Nós acreditamos que deve haver as razões bíblicas para isso, mas às vezes também ele é um aborto provocado, né? Às vezes a gente tem que haver uma intervenção pela proteção da vida, por exemplo, casamentos onde há violência, né? Violência física, violência sexual, inclusive incesto, né? Às vezes com as filhas, com os filhos. Então, são situações que a gente não deseja para ninguém. Deus nunca almejou que o casamento fosse dessa maneira. Mas, em algumas situações, o divórcio é o que livra as pessoas disso. É o que livra as pessoas de situações que não têm solução, a não ser esta. Então, a gente não deve pensar tanto em termos de culpa, né? Senão de entendimento. Agora, todo mundo tem pecado nesse pedaço? Todo mundo tem pecado nesse pedaço. Todo mundo tem.
né? Ninguém entra num casamento, ninguém sai de um casamento sem que tenha algumas situações pelas quais nós precisamos nos arrependermos diante de Deus, onde nós precisamos clamar pelo sangue de Jesus, onde nós precisamos pedir perdão a Deus, né? E perdoar e nos perdoarmos. Por quê? Porque a gente não vive num mundo perfeito. Se a gente vivesse no mundo perfeito, jamais haveria um divórcio. Porque todos os casamentos seriam felizes, todos, sem exceção. Mas nós não vivemos neste mundo. Então, eu acho que é importante a gente entender que o casamento nos dá uma possibilidade de dar um fechamento, né, a uma situação meio sem solução, um fechamento claro, onde nós podemos, então, ter a possibilidade, ou não, de um recomeço com outro casamento. Então, é uma proteção para a gente. Agora, o pessoal, hoje em dia, tá se divorciando como que se troca de roupa. Então, isso me preocupa. Eu estava conversando com meu marido esses dias, ele é mais velho do que eu, um pouquinho. Nós somos numa época em que, para poder se divorciar, as pessoas tinham que comprovar a razão. E só podia, por lei, né? Lei civil. Então, você tinha que, dependendo do lugar, você tinha que provar que houve adultério, né? Que houve uma razão forte para isso, ou que você se casou sem saber de alguma coisa, né, em relação a isso, alguma injúria grave, alguma coisa. As pessoas não podiam se divorciar facilmente. Tanto é que quando eu era menina, eu contava nos dedos de uma mão e sobrava dedo quantos pais dos meus coleguinhas eram divorciados. E a gente, ai meu Deus, eles são divorciados. Era uma coisa assim rara, muito rara. Depois introduziram o que eles chamaram nos Estados Unidos de no-fault divorce, o divórcio sem culpa. Então, eles não precisavam provar a culpa de ninguém. Aí, rapaz, aí abriu a porteira, né? Por um lado, facilitou algumas situações que precisavam de ser facilitadas mesmo. Mas, por outro lado, também, assim, agora, assim, então a gente não precisa mais provar, não precisa ter uma razão forte, não tem que provar perante a lei que houve um adultério, que houve uma trama, que houve uma traição, que houve roubo, alguma coisa assim. Então, qualquer um pode se divorciar. E qualquer um começou a se divorciar, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. A própria mudança das leis dos nossos países que facilitaram essas coisas. E um outro fato interessante, um fato histórico, né? A gente chega num ponto na vida que diz, eu já vivi muito, porque eu vi umas coisas que ninguém mais viu. Eu vi a votação no Congresso em junho de 1977, eu sentadinha lá em cima no Congresso de Brasília, né? A votação que introduziu o divórcio ao país pela primeira vez. Era uma lei super conservadora. Eu me lembro que Nelson Carneiro tinha trabalhado 25 anos como deputado para tentar introduzir. Todo mundo dizia assim, agora todo mundo vai se divorciar. Mas não foi. Houve realmente assim, uma série de pessoas que saíram para legalizar uma situação. Tinha gente que tinha se casado, se separado em 6 meses e feito um casamento de 30 anos, com filhos, com tudo, e que não conseguiam legalizar a sua situação, né? Então, isso era complicado também, né? Porque as pessoas não tinham uma situação civil bem arrumada. Então, eu vi isso, daí eu fui lá e disse, sabe uma coisa, eu nunca imaginei que essa lei fosse me beneficiar, meu Deus do céu, como é que eu podia imaginar em 77 que essa lei seria a lei que iria, né, realmente respaldar e amparar meu divórcio muitos anos depois. Mas foi assim, sabe? E depois, claro, com a nova Constituição, as leis afrouxaram mais ainda. Mas naquela época você tinha direito a um divórcio. Não, na época que eu me divorciei, você tinha que separar. Depois de 2 anos separado, é que você poderia, 2 ou 3, você tinha que dar entrada ao divórcio. Agora já não é mais assim. Eu peguei essa mudança. Mas, vamos falar um pouco vamos pensar na raiz disso. Será que porque a coisa está tão frouxa, a gente também não para pensar muito na hora de casar, na hora de escolher? Porque depois que o caldo entorna, todo mundo é vítima de alguma coisa. Mas eu, falando de mim, eu fui inconsequente. Tinha tudo já dizia que não ia dar certo, mas eu decidi que eu tinha que casar com aquela pessoa. Na marra eu tinha que casar. Sofri horrores, mas eu não posso culpar ninguém, nem ele.
Porque ele já tinha mostrado a que veio, no meu caso. Então, a gente também tem que trazer. A senhora falou, todo mundo tem culpa da história. Então, quando você fala em divórcio, em tudo isso, tem duas linhas, né? A linha que já casou e agora vamos resolver, e a gente vai falar sobre isso, separa, tem condições de resolver ou não, mas também aqueles que não casaram ainda, pensa bem, né? Faz uma. A senhora concorda que isso também fez com que a gente. Ah, vou casar, nem penso nessa coisa de separar. A gente não faz ideia do que é uma separação. Isso é verdade. Olha, eu casei realmente. Como eu digo, eu sou muito moda antiga. Eu vivi, venho de gerações, né? Onde assim, divórcio era um negócio quase impensável. Meus pais acabaram se divorciando depois de 22, 23 anos de casado. Né? Então foi assim, eu não fui criada com isso, né? Meus avós, meu avô morreu, minha avó tinha 44 anos de casado, a outra tinha 60 anos de casado quando ela faleceu. Então eu vim de bons exemplos nesse sentido de casamentos bons, né? Mas eu acho que assim, eu não acho que a gente hoje em dia com essas leis mais afrouxadas, eu acho que as pessoas entram pensando, se não der certo a gente, né, se separa sem pesar o que é uma separação. Você sabe, tem um livro que saiu agora há pouco tempo, né? Mas faz vários anos, assim, chamado Apegados. Não é um livro cristão, mas os autores fazem um argumento muito interessante. Eles falam de que todos nós, nos primeiros meses e anos de vida, a gente desenvolve determinados tipos de apego, estilos de apego, de como é que a gente se apega à mãe, por exemplo, né? Como é que a gente começa a desenvolver a primeira relação, né, de amor. Como por exemplo, um cachorrinho, um ganso, uma galinha, como os pintinhos se relacionam, como é que eles sabem que aquela ali, né, é a galinha, a mãe, não sei o que mais. Dependendo dos estilos diferentes, né, de apego, a gente escolhe pessoas diferentes para se casar. E eles argumentam um negócio muito interessante. Eles olham, determinados tipos de pessoas com determinados tipos de estilos de apego estão mal fadados ao divórcio. Com certeza, é provável que isso aqui vai acabar em divórcio, porque é um tipo de apego que não promove, né, a intimidade. Então, as pessoas não conseguem desenvolver a relação de intimidade que elas precisam para poder manter um casamento, porque parte disso é o compromisso, né? Vamos combinar. Eu hoje estou casada, voltei a casar, vou fazer 30 anos de casada, né? A gente já passou poucas e boas, entendeu? A gente, diferentes partes da vida, a gente vai vivendo diferentes partes dos nossos votos. Hoje nós estamos vivendo a parte na saúde, né, e na doença, porque a gente está mais velho, então a gente está se cuidando, né, em relação a esse pedaço dos nossos votos. No começo foi sobre a pobreza e a riqueza, especialmente aquela parte da pobreza. Mas graças a Deus a gente vai, né, se juntando e vai arrumando. Mas as pessoas perderam muito disso. Eu falo muitas vezes que as pessoas deixa eu te mostrar, as pessoas têm o que eu chamo das farpas no coração. Então, quando você tem duas pessoas, eu tenho as minhas farpas e ele tem as dele, quando a gente quer ter uma intimidade maior, seja emocional ou física, o que for, né, as minhas farpas machucam ele, as farpas dele me machucam, e se ele me apertar muito, as minhas próprias farpas me machucam. Então, para a gente poder viver bem, nós temos que ter estilos de apego apropriados que muitas vezes não estão bem desenvolvidos por causa das farpas, mesmo no início da vida, né? Nem toda mãe é perfeita, nem todo pai é perfeito, né? Então, o que eu falo? A gente precisa tirar as farpas com a cura no coração, né? E aí sim a gente fica livre. Até para fazer terapia de casal funciona melhor, né? Se a gente não tem essas farpas. Agora, essas farpas nos limitam em termos de escolha. Na hora que a gente for escolher o cônjuge, aí é que mora o perigo. A gente tem as coisas mal resolvidas aqui dentro, a gente escolhe o par, a gente escolhe o encaixe. Tem uma Bíblia hebraica, né, que quando eu fui ler, eu não leio hebraico, óbvio, eu li em língua de gente, né, que eu não consigo ler hebraico, mas eles traduziram assim: Deus criou Eva, né, para ser a sua companheira que encaixasse com Adão. Não que fosse a companheira idônea, mas que fosse seu encaixe.
Então, nós nos encaixamos pela saúde e pela doença, né? Pelas farpas ou pela doença, ou pela saúde, né? Então, existem certos tipos de farpas que fazem com que eu preciso ter um encaixe que encaixa com essa farpa e que mantém a minha dor e o meu sofrimento. Alimenta, né? Alimenta. Alimenta essa farpa. Enquanto que, se eu tenho mais saúde, meu coração está mais curado, então eu vou escolher uma pessoa que faz o encaixe pela saúde. Então, junta com isso, o que a Bíblia nos ensina, né? Você vai vendo como é que a gente vai fazendo as coisas. Às vezes, a palavra de Deus nos protege, né? A obediência não nos cura, mas eu sempre falo isso. A obediência não cura a gente, mas ela coloca a gente no lugar onde a cura pode acontecer. E evita problemas piores. Mas quando a minha avó dizia assim, mulher quando quer casar, ninguém segura. Ninguém, a minha mãe, ninguém segura. E esse, quem sabe, é um dos pecados que mais adiante a gente acaba tendo que se arrepender e pedir perdão. E aí, uma vez que a decisão está feita, fica aquela coisa, então. A gente vai, né, cortar o mal pela raiz, acabar com esse casamento rapidinho para ver se tem outra chance, ou a gente vai levar adiante esse compromisso que a gente tomou, muitas vezes diante de Deus, né, e tentar consertar esse negócio. E outras vezes, né, nenhum casamento é fácil. Os melhores casamentos, as pessoas que vivem bem, eu já perguntei, Dais, a gente soube se entender nas crises. A gente soube conversar e se entender quando nós tínhamos problemas, né? A gente soube resolver as dificuldades. O Moreno, o cara que desenvolveu o psicodrama, ele dizia assim, o conflito é eterno, apenas as soluções são temporárias. E é verdade. Essa vida toda a gente passa, né, de estresse em estresse, né, de obstáculo em obstáculo, em desafio. Então, como a gente aprende a lidar com os desafios, né, dentro do casamento e fora do casamento, né, porque a gente tem muitas coisas que acontecem com a gente que não dependem de nós. Pandemia não depende da gente, né? Agora, pandemia enfia um casamento dentro de casa 24 horas no ar, e aí a gente está vendo quais os casamentos que aguentaram e quais pararam. Então, aí a gente vê como é que as pessoas vão conseguindo resolver os problemas segundo a quantidade, né, de farpas, de cura emocional, de sanidade emocional que elas têm. Aí está o desafio. Falando assim, a gente sempre está falando no divórcio em si, mas pelo que a senhora está falando, até essa questão das farpas, quando os dois querem que dê certo, é possível tratar as farpas, né? Quando os dois querem, estão dispostos a pagar o preço da sua cura emocional, o casamento dá certo. Entendeu? Ele vai funcionar, né? E eu acho que assim, eu falo muitas vezes às pessoas, a gente tem paciência com a outra pessoa se a gente vê que existe um esforço sincero, um investimento e que a coisa está andando, né? O que não dá paciência é quando a gente vê assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, e você sabia que eu era assim quando você casou comigo, e dane-se, e agora me aguente. Realmente, não é bem, sabe? Não é assim. E não foi assim que eu casei, não foi desse jeito também não foi essa pessoa com quem eu casei, porque as pessoas têm um papel que se chama noivo e noiva, e a gente tem um outro papel que se chama esposa e esposo, e são papéis diferentes. Então, quando a gente casa, as pessoas mudam. É verdade. E, inclusive, às vezes elas devem mudar mesmo, elas precisam mudar, né? Porque são papéis diferentes. Mas se as pessoas tiverem, assim, paciência, né, e pagarem o preço da sua cura emocional, o casamento tem como funcionar. Raros são os que não vão funcionar se houver isso de ambas as partes. Mas isso é difícil de achar. Sempre tem, ou às vezes os dois, não, dá muito trabalho. É mais fácil arrumar outro, é mais fácil arrumar outra. E não é. Porque a gente vai arrumar outra ou outro igual ou pior. Por quê? Porque minhas farpas continuam aqui. E quem sabe Deus não me deu esse cônjuge, né, justamente para fazer com que essas farpas aparecessem e eu pudesse curá-las, né? Quem sabe Deus quer trazer isso à tona para a gente poder ter essa cura emocional,
para a gente poder tirar as farpas, para a gente poder viver melhor. E é essa pessoa que faz isso aparecer, né? Eu me lembro de um livro, outro livro que chamava A Diferença Faz a Diferença. Eu tenho uma pena de ter perdido esse livro. Nas minhas muitas mudanças eu perdi. Nunca mais consegui achar nem na internet. E o autor dizia assim, eu não acredito em incompatibilidade de gêneros. Porque a gente casa com quem é diferente. A gente casa com quem é diferente. A gente faz o encaixe. A gente não consegue fazer o encaixe com quem é igual. A gente faz o encaixe com quem é diferente da gente. Então, no começo, a gente acha maravilhoso. Olha só como ele faz as coisas. E ela, imagina só. De repente, a gente casa. Não é assim que a gente lava a louça. Não é desse jeito que você pendurou o negócio. Ai, para de dirigir desse jeito. Eu não aguento, não sei o que mais. Menina, você não preparou a minha janta do jeito que eu gosto. Olha, aí começa. O meu jeito é um jeito bom. Ué, e onde é que começou? Onde é que foi acaparar aquela coisa assim da diferença? Mas a gente é diferente e a gente casa com quem é diferente de propósito. É de propósito. A gente precisa, ninguém aguenta espelho. Ninguém aguenta espelho. Vocês lembram quando a gente era criança? Que às vezes as crianças começavam assim, um se mexia e o outro se mexia igual, falava e o outro imitava. Não dava 3 segundos, a gente, para com isso, para com isso, para com isso. Olha aquilo. Irrita, né? Irrita. Né? É o espelho. A gente não suporta o espelho. Então a gente casa com quem é diferente. Então, parte do desafio é aprender a apreciar, né, o diferente e aprender a conviver com isso. Né? Porque a gente precisa dessa diferença. Enriquece. Se a gente puder ver a diferença como enriquecedora e não como assim, não é do meu jeito, ela pode ser uma coisa muito boa. E tá travando, gente? Coloca aí. E é na diferença que a gente cresce, né? Justamente nessa diferença. Mas, assim, eu li no seu livro, a senhora comenta isso e eu passei por isso. Quando o casamento acaba, eu confesso que eu não tive coragem de acabar com o meu casamento. Eu terminar. A única frase que saiu da minha boca, acho que eu já até falei com a senhora, foi isso. Foi assim, olha, desse jeito não dá mais. Porque me traiu, não queria mudar, aquela coisa toda, mas eu não conseguia falar, não quero sair. Não, eu só falava assim, desse jeito não dá mais. Se você mudar, eu aceito. E não teve, né? Ele foi embora e dali acabou. Mas já na hora que ele foi embora, fim de vida, fim de linha. Na minha cabeça, eu não sabia o que fazer, eu me senti completamente perdida da vida. E sem vocês. E aí você começa a entender que você já não é mais aquela pessoa solteira, você já não é mais a casada, você já não sabe mais quem você é. A senhora até coloca umas frases aqui que eu ri, porque eu ouvi frases do tipo assim, Margarete agora tá liberada. Aí a senhora fala assim, liberada para quê? Eu ouvi. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o que fazer nesse momento em que você está com o casamento por um fio, o outro não quer mais, ele não quer mudar, ele te maltrata de alguma forma, é um abuso, né? O emocional, a traição que você passa, e você fica com essa vergonha e suportando isso. Qual é o momento de você entender que você que não depende de você, sabe? Libera uma palavra aí para tirar esse jugo principalmente das mulheres que ficam suportando uma vida e depois fica se culpando, e até mesmo a igreja culpa, traz um jugo. Fala um pouco sobre isso, porque a senhora no livro arrebenta sobre esse assunto aí. É difícil mesmo, assim, né? Olha, eu acho que assim, não tem uma receita para quando um casamento deve acabar. Eu acho que algumas coisas assim são, violência física, sai correndo primeiro. Depois a gente vê o que faz, sabe? Eu acho que tem risco de vida, tem abuso sexual infantil como das crianças. Tem, sabe? Eu não acho que assim a gente sai de casa e necessariamente termina em divórcio. Sai de casa e vamos ver, até para esfriar a cabeça, pensar um pouquinho. É isso mesmo? É desse jeito? Não é desse jeito? Né? E às vezes dá e às vezes não dá, sabe? Então, eu acho que não tem uma receita para qual é o momento em que a gente tem que se separar. Eu acho que é difícil a gente se separar, inclusive pelas nossas formas
nossos estilos de apego, porque às vezes a gente não sabe como separar. A gente não aprendeu a se separar bem, né? Muitas vezes, para se separar, tem que brigar, né? E nem sempre a gente é de briga. E a gente não precisa brigar para se separar. Eu acho que existem outras formas. Às vezes acaba dando os rolos assim, porque não tem jeito. Agora, eu acho que é difícil a gente, depois da separação, o que acontece realmente? Tem muito preconceito. Hoje em dia, menos, né? Quando eu me separei, a coisa era muito complicada, ainda mais na igreja, né? Ah, nunca mais você vai poder casar com alguém, senão você vai viver eternamente em adultério, né? Essa também eu já ouvi. E eu era... Também, Né? também ouvi. Era e sou uma mulher... Eu já ouvi que eu tinha que me separar do meu marido, agora, e que a minha filha é fruto de um pecado, porque é o segundo casamento. Já ouvi eu isso. já ouvi que alguns pastores que querem que voltem para o primeiro cônjuge. Sabe que em Deuteronômio 24, a primeira palavra que diz que se um homem teve uma esposa e se separou, se divorciou dela, né, e ela se tornou esposa de outra pessoa, ela não pode mais voltar para ele, porque é uma abominação. Essa é a palavra. Deuteronômio 24:1. Pode ir lá dar uma olhadinha. Né? Então, esse negócio assim, se casou, se separou, divorciou, casou com outra pessoa, nunca mais você volta para a primeira pessoa. Acabou. No momento em que o outro casou, aquilo ali sim é para sempre. Deus é muito claro. Eu acho que não pode ser mais claro em relação a isso. Agora, quando a gente se separa, eu acho que acontecem muitas coisas assim, muito difíceis, especialmente na igreja. Todas as mulheres casadas acham que a gente vai correr atrás dos maridos delas. Como que se a gente quisesse ser amante de alguém, ou como que a gente quisesse separar os casamentos alheios. Sabe? Por que eu vou querer o marido de outra pessoa? Eu quero para mim. O dela que fica com o dela, entendeu? Eu acho que tem disso. Outras vezes, eu tive muitos homens, inclusive homens cristãos, pastores, que se ofereceram de colocar meus hormônios em dia, porque, como você falou, a gente agora é uma mulher liberada, agora a gente já comeu carne e agora não pode passar sem. Isso é um mito, né? E isso é muito feio, inclusive, especialmente na igreja, né? Da forma em que a gente muitas vezes, não sei se continua sendo, porque como eu não vivo isso mais tanto, mas na minha época eu fui muito assediada, né? Até que eu era mais bonitinha assim, sabe? Então era complicado. Eu não tinha nem 30 anos quando o meu primeiro marido me deixou. E isso foi uma coisa muito dolorosa, assim, sabe? Também, no meio dessa confusão, da dor, né? Essa perda de identidade. Eu era uma esposa, eu era uma mulher casada. Agora eu sou uma mulher descasada. Agora eu sou uma mulher divorciada com uma filha. Eu tinha uma filha pequena, tenho, né? Minha filha hoje já é grande, mas eu tinha uma filha pequena que não tinha nem 3 anos ainda quando ele foi embora. E a luta pela sobrevivência financeira. Então, de repente, assim, ele saiu de casa, mas eu também fui trabalhar, né? Então, essa criança ficou sem pai nem mãe, de repente, né? Ficou cuidado de outras pessoas que me ajudaram. Algumas foram babás, empregados, minha mãe. Outras pessoas que foram... Mas, assim, aquilo que a gente tinha antes, aquilo se perdeu, né? Tá travando. Né? Eu acho que, assim, essa coisa dos filhos dói muito na gente, né? Dói demais. E aí, como é que eu me acho? Por isso, assim, eu não acho que as pessoas devem fazer nenhuma decisão séria com menos de 1 ano, entendeu? Eu acho que 1 ano é o mínimo que você precisa para poder pensar e refletir e orar e sarar, né? Enquanto que muitas vezes as pessoas, assim, saem de um casamento já com o olho alinhavado. Eu acho isso. Eu levei 7 anos para voltar a me casar. E eu dizia, a não ser que a minha vida seja ainda melhor, mais rica com outra pessoa, eu não quero mais saber de casamento. Porque eu não queria casar por estar casada, né? Porque hoje, assim, tem muitas coisas boas em ser solteira. Apesar de que as pessoas acham que não, tem muita coisa boa. A gente tem uma liberdade de fazer as coisas, assim, projetos, desenvolver, trabalhar, viajar, né? Fazer... No tempo que a gente viajava, né? Antes da pandemia. Então, a gente tem essa possibilidade. A esposa bem casada, uma mulher bem casada, tem todo o fruto do amor, do carinho, do amparo, dos filhos, de ter essa reprodução, de ajudar. Agora, a mulher mal casada, a gente está no mau casamento, é a pior situação. É a pior situação. Então, para voltar a ser mal casada,
Ele disse, não, ou eu vou ficar só, né? Ainda mais que eu tenho uma filha, estava muito preocupada de expô-la a uma pessoa que pudesse fazer mal para ela, né? Ou então, Deus tem que me levar pela mãozinha a um novo casamento. E Deus fez. Um dia você me chama aqui, eu vou te contar a história de como é que eu vou ter que me casar, porque essa história vale a pena ouvir. Maravilhosa, né? Muito boa. Mas é interessante, a Sara falou das farpas. Se você se divorcia e permanece com as farpas, você também vai ficar procurando relacionamentos e se machucando mais, né? Mesmo que você não case, mas você fica namorando e procurando um marido e se machucando. E machucando seus filhos, se você tiver filhos, não é isso? Eu vejo muito isso. E arriscando, Muita... e arriscando de casar de novo com um igual e pior. Entendeu? Ele não vai ser muito melhor se você não resolver as farpas. Né? Uma vez eu falei com Deus, olha só, Deus também não poucas palavras, né? Ai, Senhor, eu queria tanto me casar, não sei o que mais, casar de novo, perereu. Não, eu não vou te dar agora um outro marido. Eu disse, é mesmo, Senhor, por agora não. Por quê? Porque se eu te desse um marido agora, você ia maltratar. Você ia maltratá-lo. E eu tenho príncipes e princesas, né, no meu reino. E você ia... Rapaz, eu ouvi aquilo assim, olha, eu me encolhi e disse, bom, vamos voltar à oração, vamos voltar à cura das farpas, vamos arrumar mais coisas, mudança de caráter, né? Porque eu vou dizer uma coisa, Deus está muito mais comprometido com o desenvolvimento do nosso caráter do que com a nossa felicidade. Deus promete a alegria do Espírito, a alegria do Senhor. Felicidade não está lá no fruto do Espírito, não. Mas o nosso caráter está, né? Como Deus quer desenvolver dentro de nós a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, Ele vai usando essas coisas, né, para desenvolver o nosso caráter. Isso inclui, né, curar as farpas. Morando no Equador, Deus falou comigo, naquela época, eu falava espanhol, mas Deus me falou assim, sem sanidade não tem santidade. Se a gente não curar essas farpas do coração, a gente não consegue viver a vida. Inclusive, escolher o cônjuge de acordo com a vontade de Deus. Então, esse negócio de cura emocional, eu sou psicóloga, né? Quem sou eu para falar as coisas? Eu vou falar do meu quintal. Mas se a gente não curar, isso fica muito complicado, né? Para a gente poder realmente viver uma vida melhor. Dar um melhor exemplo para os nossos filhos, tá? Nossas filhas, mas também poder melhor que a gente chegasse muito por aí. Tá me vendo? Tá congelando aí? Tá travando. Ai, que pena. Peraí. Ai, peraí. Vou sair do meu lugar de Não, novo. tô aqui. Melhorou? Se cair, a gente volta, gente. Se cair, a gente volta. Peraí. Tô com medo de cair. Vai cair o quê? Preciso de água. Pronto. Oi! Tá aí. Melhorou. Tô aqui de volta. Aqui tá chovendo muito. É aqui o problema. Aí fica instável quando chove assim. Desculpa aí, gente. Agora tá ameaçando faltar luz. Nas nossas lives dá até raio. Já pensou? Hoje eu fiquei orando, eu falei, agradecendo, falei, gente, não vai dar nada não. Mas a Sara estava falando sobre a gente se envolver com relacionamentos, mesmo depois do divórcio, querer um relacionamento, mas ainda não curou as papas, aí a Sara citou o exemplo de que Deus tinha falado. E eu me lembro de eu ter feito uma oração assim, eu falei, Deus, eu não quero ficar namorando
Não quero ficar conhecendo um monte de gente. Eu quero só a pessoa que eu vou casar. Eu falei assim. Eu queria casar de novo. Mas aí eu falava assim, eu não sabia, eu queria uma pessoa de caráter, uma pessoa que amasse a Deus. E eu falava assim, eu não quero ficar namorando várias pessoas, não quero. Mas eu mesmo também não me tratei. Então eu entrei num segundo casamento ainda com muitas farpas. E isso também é ruim. Então quando a gente tem esse entendimento e consegue reconhecer que não é só a culpa do outro, porque o meu ex, ele deu todos os indícios de que eu não deveria casar com ele, a não ser que eu quisesse viver aquela vida. Mas eu aceitei. Agora, por que eu aceitei? Por que a gente aceita um relacionamento abusivo? Por que a gente aceita se casar com uma pessoa que trai, que já te trai no namoro? Então, por que você aceita casar com uma pessoa que você não admira? E aí a gente vê raiz aí de dependência emocional, de muita coisa, né? Não sei se faz sentido. São as farpas do coração, né? São os encaixes, são os estilos de apego desde criança, que a gente aprendeu a ser amada, né? O que significa ser amado? Qual é a forma em que eu sou amada? Se a gente sai de famílias disfuncionais, a nossa percepção de como a gente deve ser amada a nível inconsciente é uma forma abusiva, né? Caiu. Daí eu tô aqui. Tá, então. Tá aí. Vai fazer o quê? Gente, não dá para acreditar nisso. É muito louco. Muito louco, muito louco. É. Não quer que a gente converse sobre esse assunto, né? Mas a gente vai conversar, a gente vai conseguir. Mas eu queria que a senhora explicasse aqui para a gente em que momento em que começou a virar essa chave dessa culpa, dessa condenação, desse processo de dor, porque fala um pouco para a gente do luto. A gente sabe que é uma dor. Eu lendo aqui seu livro, eu me lembrei que quando eu me divorciei, eu precisei vender as coisas, eu precisei me desfazer da casa. Tudo dói, né? Tudo dói, cada móvel, porque não é o móvel em si, não é a geladeira, não é nada, é a sua história que parece que está indo pelo ralo. E aí você fala, é final de vida, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu estou perdida. Você perde os amigos, você perde o teu convívio social, você se sente completamente perdido. E eu não conhecia Deus, eu não conhecia o amor de Deus, eu fui conhecer Deus nesse processo. E conheci de uma forma preconceituosa. Então, por exemplo, não era todos os eventos que eu podia ir, porque tinha evento que era só para solteiros. Eu não era solteira. Eu era uma mulher separada. Eu fui impedida de entrar em alguns eventos, de participar, porque eu não podia. Você imagina você com 20 e poucos anos encarar isso e ver Deus. Então, conta pra gente, explica, porque com certeza tem pessoas nos ouvindo que ainda se sente diferente, como se não tivesse livre diante de Deus, se Deus não amasse. Como é que a senhora conseguiu se conectar a esse ponto de receber esse amor e de ser restaurada e se livrar, né? Ficar livre disso? Eu acho que o meu caso foi ainda mais complicado, porque eu conheci o Evangelho com 15 anos, né? Eu venho de família, né? Eu passei 1 ano e meio em que eu só via cinza. Né? Assim, o mundo perdeu a cor completamente. Eu sempre gostei muito de vermelho. Eu me lembro uma vez que eu cheguei no terapeuta, ele me perguntou: é a 5ª vez que você vem de preto? E eu não sou uma pessoa que veste preto. Apesar de que ultimamente assim, é a moda, né? Mas naquela época não era moda. E aí eu me dava conta assim, do luto que eu estava fazendo. Um dia eu cheguei em casa, eu fui pendurar no armário que eu tinha comprado. De repente eu vi 2 blusas vermelhas. Eu disse: tô saindo. Eu tô conseguindo sair desse luto. Então, assim, no começo era
uma loucura simplesmente para sobreviver à dor emocional, né? E assim, muitos questionamentos, né? Eu conversei com alguns pastores, conversei com meu pai, né? Também, meu pai foi pastor, né? Então, eu tinha deixado, mas ele conhece, né? Conheci, que já está com o Senhor. E eu acho assim, esse artigo que eu pus no meu livro, esse artigo me ajudou muito. Eu acho que quando eu pude entender que o divórcio não é o pecado sem perdão, né? Porque a igreja, assim, aceita o ex-assassino, o ex-bêbado, né? O ex-alcoólico, o ex-adúltero, né? Ex-adúltera. Tudo bem. Agora, o ex-casado, não. Esse não. Esse não tem. Eu disse, ué, como assim? Uma vez minha pessoa me perguntou assim, então, quem cometeu, né? Quem foi culpado do divórcio, quem pediu o divórcio, essa pessoa não pode voltar a se casar porque, né, está condenada. Eu disse, deixa eu ver se eu entendi bem. Jesus morreu na cruz pelos pecados de todo mundo. Aí quando ele estava lá, e eu não quero ser desrespeitosa, tá? Não quero ser desrespeitosa. Mas ele parou assim, para um pontinho. Esse pecado do divórcio, por esse eu não vou morrer. Jesus não fez isso, né? Ele disse que ele ia morrer por todos os pecados, de todos os tipos, muito piores, inclusive, do que este, coisas inomeáveis que a gente não vai nem falar, porque falar delas é pecado. Ele não fez isso. Então, o divórcio não é o pecado sem perdão. Então, quando eu entendi isso foi uma grande libertação na minha vida. Eu disse, bom, é isso. E depois, assim, quando Deus me falou que eu precisava curar meu coração, eu disse, então eu sei qual é a minha tarefa. Minha tarefa agora, assim, é curar o meu coração, tirar minhas farpas, me dedicar às minhas coisas. O Senhor me falou, pouco depois, 1 ou 2 anos depois, assim, quando eu falava assim, que eu queria casar de novo, porque eu era muito jovem ainda, eu queria casar de novo. Né? E ele me levou para Isaías 54. Ele disse assim, o teu Criador, eu sou o teu marido. Eu vou cuidar de você. E eu quero que você seja a melhor mãe possível para sua filha. Eu vou cuidar das suas contas. Eu vou te amparar. Eu vou cuidar das coisas. E se um dia você tiver que casar, você vai casar, mas vai ser lá na frente. Não vai ser agora. E olha, Deus é um marido fiel. Né? O Senhor nosso Deus, nosso Criador, Ele é um marido, Ele é um bom marido, Ele paga as contas no fim do mês, Ele não deixa faltar nada, Ele ajuda a gente com sabedoria para criar os filhos, Ele nos ajuda a ter entendimento das situações, Ele abre oportunidades de trabalho para nós. Né? Então, assim, chegava o fim do mês, eu estava com medo de ter mais mês do que salário, do que dinheiro, e eu trabalhava trabalho até hoje, né? Nunca trabalhei muito tempo assalariada, né? Então, assim, eu nunca sabia quanto é que eu ganhava, quanto é que eu entrava e quanto é que eu ia gastar, né? Porque tinha uma ideia, mas era ainda mais numa temporada de muita inflação, né? Isso tudo me aconteceu antes de eu ir embora para o Equador em 90, né? Foi quando o Collor tomou posse. Então, 84, 88, 80... Tudo isso era assim, foi de uma inflação que a gente não podia fazer as contas, muito menos juntar dinheiro, né? Era muito difícil. Então, quando Deus me falou aqui, se ele vai ser meu marido, ele vai me cuidar. Então, vai ser isso. Eu escrevi um dos artigos nesse livro, chama A Mulher Descasada, né? Mulher Cristã e Descasada. E eu acho que foi assim, foram 4 anos que Deus finalmente me deixou falar publicamente sobre essa situação. Eu fui para o Rio de Janeiro, o pastor Osmar Ludovico, naquela época, morava no Rio. E eu passei a tarde conversando com ele, dizendo, olha, você não tem noção de como esse negócio é difícil. Como a igreja não dá muito espaço, muito beira pra gente, não. Assim, tem a sociedade das senhoras, tem as de jovens, como você falou, de jovens, de solteiros adultos, mas assim, nós somos assim meio pária, né? A gente não cabe, a gente não pode ir para das senhoras, porque senão as mulheres casadas ficam olhando para a cara da gente, né? E de noite, quando eu ia pro culto com ele, de lá já ia pegar o avião e ir embora para minha casa. Ele levantou e disse assim, hoje eu não vou pregar. Eu tenho um sermão preparado, mas eu não vou pregar. Eu vou chamar uma pessoa aqui na frente e eu vou entrevistá-lo. E ele me entrevistou diante de todo mundo. Ele disse, Li, fala pra gente um pouquinho sobre aquela conversa que a gente teve hoje de tarde. E ele começou a me fazer essas perguntas, assim. E eu fiquei assim, né? Me pegou de surpresa, mas... Né? Foi quando Deus me deu a oportunidade, 4 anos depois, de poder falar publicamente sobre o que significava tudo isso. E quando ele me levou para o aeroporto, ele disse assim, metade da minha igreja, pelo menos, são mulheres divorciadas. Elas precisavam da tua mensagem.
né? E uma vez eu falei para um pastor assim, tá, eu não sei por que eu tenho tanto interesse por esse assunto, por que Deus me levou para... Não simplesmente o fato de eu ser divorciada, né? Mas isso é muito fácil de entender. Diz, então me explica. Diz, a pura religião é cuidar das viúvas, né? E dos órfãos. E a mulher divorciada é a viúva moderna, né? Porque assim, mulher divorciada, o padrão financeiro cai. O dos homens também, mas das mulheres cai muito mais, né? Porque muitas vezes a carga dos filhos fica com as mulheres, né? E aí, daqui a pouquinho, o homem casa de novo muito mais facilmente do que as mulheres. E aí, eles têm que sustentar 2 casas. E aí, já vai isso. Então, mulher, hoje em dia, não tem muita opção de trabalhar fora de casa ou não, né? Realmente fica um negócio complicado nessa situação. Então, eu acho que foi muito isso. Também, eu acho que houve um momento em que assim, ficou muito claro para mim. Deus me deu uma promessa que eu iria casar de novo, né? Não é para agora, é para lá na frente. Então, você faça a melhor vida possível para você, para sua filha. Eu vou cuidar de vocês, eu vou pagar suas contas. Mas não é para agora. Então, quando ele me deu essa promessa, eu também assim, bom, então o que eu estou almejando também não é um pecado. Não é uma coisa horrível, é uma coisa boa. Se Deus vai me dar, então, Deus me dá. E eu acho que foi muito essa resposta que eu dei algumas vezes quando as pessoas me diziam, mas se você casar de novo, você vai estar em adultério. Eles dizem, olha, eu só vou casar de novo se for da mão de Deus. Né? Se Deus me apresentar um marido e disser assim, com esse você pode casar, eu vou querer, porque tudo que vem da mão de Deus é bom. E se não vier da mão de Deus, eu não quero. Porque repeteco, aqui não mais. Agora já sou sábia, agora eu sou prudente, agora eu estou escaldada. Agora eu entendi que a obediência, né, é uma coisa muito boa. Então, se não vier da mão de Deus, eu não quero. E se vier, eu não vou rejeitar, porque vai ser muito bom. O marido que Deus me der vai ser bom. Vai ser bom para mim, vai ser bom para minha filha. E realmente foi. Minha filha tinha 10 anos quando eu voltei a me casar. Hoje ele é o avô dos meus netos. Ele é o pai querido, amado. Inclusive, o pai, meu primeiro marido já faleceu. Né? Então, ele é, assim, realmente a representação disso tudo. E eu acho que a grande pergunta que eu me fazia quando eu conhecia outras pessoas, né, em relação ao novo casamento, eu olhava para a pessoa e pensava assim, se essa pessoa, se esse homem nunca mais mudar mais nada na vida dele, eu posso viver com ele do jeito que ele é? E a única pessoa para quem eu pude dizer sim, foi com quem eu me casei. Né, que realmente Deus me levou para o outro lado do continente, fui conhecê-lo no Equador, um viúvo, um pouco mais velho do que eu, né? E realmente, assim, tem sido mais... A gente tem tido os nossos desafios, nossas crises. Nós já enfrentamos muitas coisas difíceis juntos, né? Mas estamos aqui até o fim, se der e vier, e eu acho assim, tem coisas que a gente só colhe, benefícios que nós só colhemos num casamento de longo prazo. Existem coisas que você não colhe com 5 anos, com 10 anos de casamento, sabe? É aquela coisa assim, apesar de que nós não tivemos filhos juntos, né? Ele tem filhos do primeiro casamento dele, que já são muito mais adultos, mas existem coisas assim, cumplicidades, entendimento, memória. Quando eu conheci ele, eu tinha o quê? 36 anos. A gente não tinha história nenhuma juntos, e cada qual tinha uma história enorme pregressa. Ele tinha um casamento inteiro de 24 anos, né? Porque a esposa morreu de câncer. Eu tinha um casamento tiquinho de 5 anos e pouco, e muitos anos de divorciada. Eu tinha meu trabalho, ele era missionário. E então, até a gente ter uma história comum, levou muitos anos. Uma história conjunta, né? Fazer história juntos. É porque é diferente, né? Quando você conhece alguém novo. Eu estava até falando com uma amiga minha, acho até que ela está na live. Eu vejo ela e o marido dela, falo, vocês se conheceram adolescentes e construíram uma história. Quando você chega já, eu já cheguei num segundo relacionamento, meu marido, ele era mais novo e ele veio desse processo, mas eu já estava toda machucada, cheia de quilometragem, né? No sentido de experiências, de traumas. É diferente. Essa conexão, ela não é tão fácil, a gente tem que, né, tratar. E a senhora falando, eu lembrei que na igreja, tem muito costume de apelo, né? Então, toda vez que tinha apelo, estava eu lá na frente, porque eu queria que Deus mudasse o coração. E a única solução para mim
era voltar com meu ex-marido, porque eu vivia em pecado. Então eu não sabia o que fazer, eu vivia pedindo. E eu vivia, meu Deus, eu tô perdida, ele precisa. Aí um dia, o pastor falou assim: ele falou, vamos fazer um ato de fé. Você pega aquilo que você não aguenta mais e coloca, olha só, na sua mão, como se você e entrega para Deus. E aí eu fiz essa oração. Eu falei assim: Senhor, eu não aguento mais esse sentimento. Ou eu vou ficar louca, ou arranca isso de mim, ou coloca nele, porque senão eu vou ficar louca. Eu falei assim. E naquele dia, eu sofri eu desfrutei, né, vamos pensar assim, de um grande milagre, porque no dia seguinte, todo aquele peso, aquele sentimento de dependência, que eu não ia saber viver sem ele, tinha passado. Eu me senti livre. Eu me senti livre daquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda me cobrava muito. Até que um dia, eu sempre gostei muito da história de José. E eu ficava, meu Deus, eu estou passando tudo isso. E eu ficava tentando entender por que eu estava sofrendo tanto. E eu ficava, mas eu tenho que passar por isso, mas eu vou ter que suportar. Eu fiz uma bagunça na minha cabeça. E aí o pastor virou para mim e falou assim, ele não me conhecia. Ele me pegou numa fila grande. A gente estava num retiro. Aí ele falou, qual o seu nome? Aí eu falei, ele falou assim, você é casada? Quando ele falou, você é casada, eu já comecei a chorar, que eu era divorciada. Um retiro de jovens, o pastor presidente te pergunta se você é casada. Eu falei, alguém falou alguma coisa, sei lá, eu queria sumir naquela hora. Aí eu falei assim, não, sou separada. Aí ele bateu no meu ombro e falou assim, você é livre. Você é livre. Ele falou assim para mim, aí ele ficou sabendo rapidamente, eu contei, ele falou assim, você é livre. Não fica com essa condenação, não. Ai, quando ele falou aquilo, sabe, quando Deus já fala isso pra gente, mas eu não conhecia nada, eu estava muito confusa. A fala das pessoas me deixou completamente pior. Então, também o que a gente quer deixar aqui hoje não importa o que aconteceu, você é livre. Você precisa acreditar que há um novo começo. Assim como hoje eu tenho uma família, a doutora Isli tem outra família, você também vai ter, ou que não seja uma outra família, mas uma nova história. E boa, e feliz. Boa. Alguém perguntou aqui como saber. Eu vou falar da minha experiência rapidamente, mas a doutora Isli vai falar, porque ela conhece, né? Especialista no assunto aí. Mas ela perguntou aqui, não sei se a senhora leu, sobre como saber se é dependência emocional, se eu estou querendo um outro relacionamento por dependência emocional ou porque eu estou dependendo de Deus. Eu acredito que na minha vida, a dependência emocional, ela sempre falava mais alto quando eu sempre busquei alguém que fosse, como ela falou, alguém que fosse alimentar o meu vitimismo, a minha condição, alguém que fosse suprir as minhas necessidades, alguém que fosse me abastecer. Quando, na verdade, ele não tem isso. Deus não tem isso pra gente. Deus tem muito além. Só que quando vem essa pessoa e você sabe que é de Deus, foi o que ela falou. Você é alguém que vai te dar paz, que vai te trazer alegria, que você vai olhar e vai falar, não, vale a pena viver a vida com essa pessoa. Eu não tô aceitando essa pessoa porque eu tenho que aceitar alguém que me humilha. Isso é dependência. Isso é o que eu passei e eu aceitei relacionamentos abusivos porque eu me achava merecedora daquilo. Então, quando você não se ama, e ela fala isso no livro, alguém falou do livro, é quando o vínculo se rompe. Mas fala um pouco aí responde para ela aí também, né? Eu acho assim, a pergunta é, eu posso viver sem essa pessoa, sim ou não? Posso. Eu quero viver sem essa pessoa? Não. É isso aí. Entendeu? Porque assim, eu não posso viver sem eles. Todas as minhas luzinhas vermelhinhas vão aparecer. Perigo, 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 perigo. Entendeu? Né? Eu sei que eu posso viver sem meu marido. Deus me livre, não quero nem pensar numa coisa dessas, assim, sabe? Mas eu quero viver com ele. Né? E é uma escolha. Eu acho que a farpa impede a gente de fazer escolha. Toda farpa, todo trauma, todas essas coisas, essas experiências difíceis, impedem a gente de poder fazer uma escolha entre o bem e o mal. Se eu não tenho escolha, então é dependência.
né? Porque Deus nos dá a escolha. O primeiro dom que ele nos deu no jardim depois da vida foi o dom da escolha, do livre-arbítrio. Ó, aqui tem uma arvinha, se você comer tem essas consequências, se você não comer tem aquelas consequências. Agora ele resolve o que você vai fazer, meu bem. Né? E infelizmente eles não fizeram a melhor escolha possível, mas Deus nos dá a possibilidade de escolha. O que nos tira essa possibilidade de escolha é a farpa ou o inimigo, né? Então, se eu não posso viver sem ele, eu vou morrer se ele for embora. Dependência, né? Então, eu acho que para mim essa é a prova dos 9 fora. Realmente é por aí. Eu estava até conversando com meu marido sobre isso. É interessante porque a gente ouve muito falar isso. Ah, mas eu não vivo sem você. A gente vive. A gente não vive sem Jesus. E tem gente que vive sem ele também. Mas eu não quero. Eu não quero. Eu sei que a minha vida não tem sentido. Mas... escolha. Você está vendo a escolha? Você fez uma escolha. Entendeu? A gente poder escolher. Sabe? Então, eu quero viver sem ele. Não, eu não quero viver sem ele. Eu posso? Posso. Não quero. Né? Vai ser difícil. Entendeu? Mas ele, assim, ele não é a minha outra metade. Ele é o meu enriquecimento. Eu ia falar isso agora. Né? Eu acredito que a gente se complementa. Acrescenta. A gente se complementa. Existem coisas que ele traz para o meu casamento, para a nossa relação, que eu não tenho. E eu também tenho. Inclusive, a imagem que nós temos, logo que a gente se casou, nós vimos uma foto. Inclusive, eu tenho um quadro, tenho um quadro na minha casa disso. E é um menino correndo na praia de Paraty com uma pandorga, você não chama de pandorga, chama de pipa, globo, sei lá o quê. Né? Uma pandorga na mão. Então, tá que corre, né? A pandorga na mão, e ela voa e voa e voa assim. Ele disse, essa é a foto, essa é a metáfora do nosso casamento. Eu disse, como assim? Ele me disse assim, eu tenho os pés no chão. Eu tenho os pés no chão. Eu penso, eu meço, eu vejo. Você voa. Você vive voando. Você voa alto, você olha, você vê, você... Só que você fala para mim, olha, eu tô vendo isso, olha, eu tô vendo aquilo. Você vê coisas que eu jamais veria, né? Mas ele segura, né, a corda da pandorga. E se soltar a corda, a pandorga cai. Ela só funciona assim. Né? Então, tem que ter um que realmente sabe, cumprir uma função. E o outro cumprir outra. Então, no nosso casamento, quem realmente diz assim, você me trouxe coisas para o casamento que eu jamais iria pensar, coisas que eu jamais iria viver. Ele nunca ia viver muitas das coisas, né, que ele viveu comigo. Porque, assim, eu vivo vendo coisas novas. Se eu não tiver uma ideia nova por dia, me dê antidepressivo, porque eu tô prostrada. Olha, eu sou uma pessoa que tem pelo menos uma ideia nova por dia. Eu, sabe? E ele, quando pensa assim, ele daquele assim, para um pouquinho. E como é que a gente vai fazer isso? Como é que você vai fazer isso? Como é que a gente vai traduzir isso em miúdos? Ah, não sei. Então pense. Porque assim, não é só pensar, não é só sonhar. Tem que saber como é que você vai fazer. Então, o meu marido trouxe assim, solidez, ele trouxe confiança, assim, como é que eu te digo? Estabilidade. Ele trouxe uma estabilidade para minha vida que me permitiu alçar esses voos. Se eu estou aqui hoje, sentada aqui com vocês, é graças a ele, é graças a muito do que ele trouxe. Eu tenho essa estabilidade, ele trouxe essa estabilidade que eu não tinha. Então, hoje assim, eu vou, mas eu sei que tem alguém lá segurando a corda da pandorga que de vez em quando dá uma puxadinha e diz, ó, vamos voar um pouquinho mais baixo? Menos. Ou às vezes me diz, mais. O que mais que você está vendo aí? Conta aí. Então, foi uma metáfora muito linda. Nós temos esse quadro lá em casa até hoje, né? Um quadro muito especial para nós e que eu gosto muito. E eu acho que assim, é isso mesmo. Cada um tem que cumprir funções diferentes, complementares. Somos diferentes. Meu marido é um homem de rádio. Ele acha que 1 minuto tem 60 segundos. Ele é canadense, ele chega nos lugares 5, 10 minutos antes. Eu disse, como assim? Né? Então, assim, o começo do casamento foi como é que a gente vai negociar tempo? Lidar com tempo, com hora, né? E assim foi. Um dia eu virei para ele e disse, olha, quando você precisar chegar num lugar no teu horário, você me avisa no dia antes. Porque aí eu faço um reseteado aqui
do meu interno, do meu relógio interno, para eu chegar, porque também não era justo a gente sempre chegar atrasado por minha causa, né? Assim, atrasado 10 minutos, né? Porque para mim não é atraso, para ele era, né? Então tinha lugares que ele se constrangesse. Então tá, então você me avisa antes, eu me arrumo e fico prontinho. E foi assim. E aliás, é assim até hoje. Ó, ele já começa. Ó, falta 15 minutos pra gente sair. Eu já sei. Opa! Então a gente vai aprendendo. E isso são coisas que a gente aprende a lidar com o tempo, com a convivência, com a boa vontade. Eu não vou dizer que meu casamento é perfeito, porque não é, mas é um casamento bom. É uma escolha diária, né? É uma escolha diária. Vou pedir aqui mais uns minutinhos para a gente falar de um assunto delicado, porque eu não tive filhos no meu primeiro casamento e já foi horrível, sofri muito. Eu imagino quem tem filhos, como é que seria isso, né? Mas eu queria falar sobre a importância do perdão, porque quando você divorcia, a gente está aqui falando de perdão, de divórcio, de como momento certo, tudo, mas às vezes você não consegue andar para frente porque você não perdoa, porque você fica culpando o outro por aquilo que você viveu, os anos que você perdeu naquele relacionamento. E eu me lembro que quando eu me converti, eu ainda estava nesse processo de separação. E o pastor falava de perdão. E perdão é uma decisão. E eu falava, mas que raio de decisão? Eu não quero perdoar. Eu não entendo. Aí um dia ele falou, ele explicou direitinho que era uma decisão, do quanto, se você não perdoar, o que você estava fazendo com a sua própria vida e tal. Aí eu falei assim, o quê? Ainda vou ficar pagando por um perdão que eu não libero? Vou nada. Eu peguei o telefone e liguei para ele. Falei, olha, você não vai entender nada, mas eu te perdoo e eu te peço perdão. Ele falou, o quê? Ele falou assim, você me pediu que eu queria. Eu não tava, não que eu fosse uma pessoa agressiva, não, mas aquela atitude não batia com que e eu ia liberar o divórcio, eu me liberei. Quando eu liberei o perdão, em sequência, foi liberando tudo. E aí veio essa questão do sentimento que me prendia. Tudo foi acontecendo, mas eu precisei passar por aquilo. Na hora, as pessoas me acharam louca. Foi humilhante, porque você ligar para uma pessoa e falar isso. Mas eu falei, eu obedeci. Então, fala pra gente um pouco desse perdão, e a senhora precisou perdoar também, porque se a gente não perdoa, não adianta nada do que a gente falou, não vai rolar. É complicado. É isso aí, o perdão, eu só entendi que o perdão não tem a ver com o que eu sinto, e nem com o que o outro fez, tem a ver, é obediência. Não é isso? E eu acho que assim, tem 3 pontos aqui. O perdão é uma decisão, é um processo, e não é a mesma coisa que uma reconciliação, sabe? Quando meu primeiro marido me deixou, umas semanas depois eu descobri que eu estava grávida. E na mesma hora que eu descobri que eu estava grávida, eu perdi o bebê, sabe? E até então, eu acho que eu tinha muita esperança de uma reconciliação com ele, sabe? Eu realmente pensava, não, a gente vai se separar um tempo, Deus vai fazer uma obra, e a gente vai se reconciliar, e a gente vai viver felizes para sempre. Mas quando eu amanheci no hospital no dia seguinte, eu tomei uma decisão ali que eu não queria mais uma reconciliação. Que eu não queria me reconciliar com uma pessoa com quem eu tinha tido um desentendimento tão forte que eu tinha perdido um filho. Né? Que não era só culpa dele, mas eu também fiquei com raiva. Mas que resultou nisso, sabe? Eu disse, não, isso não é uma relação que traz vida. Então, naquele dia, eu decidi que eu nunca mais queria me reconciliar com ele. Naquele dia, o meu casamento morreu dentro de mim. Porque nem que ele voltasse e me dissesse, agora eu quero viver com você, eu não ia viver mais com ele. Então, aquele dia morreu tudo junto. Meu amor por ele morreu morrido junto com esse bebê. Isso foi logo, assim, eu não tinha nem assinado o papel ainda. Isso foi nos primeiros dias e semanas. Anos depois, por isso que eu falo que são processos diferentes,
Anos depois, Deus falou comigo assim, Deus tem umas coisinhas assim, sabe? Muito da... Aí ele fala, eu quero que você ligue para ele e peça perdão. Eu, você tá de gracinha, né, senhor Sli? Eu quero que você ligue para ele, eu quero que você peça perdão. Não é liberar perdão. Eu pedi perdão. E eu disse, tudo isso que você falou, eu também falei para Deus, sabe? Olha, assim, porque ele me fez mal, porque ele que fez, imagina só, ainda perdi um bebê, que não sei o que mais. E ele brigava, e ele fez. Eu passei 3 dias nessa resmungação, nesse mimimi, para lá e para cá, e Deus calado estava, ele tinha falado o que tinha que falar, e calado ficou. Aí eu já conheço, né? Porque tantos anos de andar com ele, você já sei. Você vai ficar quieto até eu resolver a minha vida, né? Ele só faltou dizer, tá bom, tá bom, tá bom. Peguei o telefone, me enchi de coragem, porque eu praticamente não falava mais com ele. E falei com ele, falei, olha, tô te telefonando hoje, venho em paz. Tô te ligando hoje para te pedir perdão. Eu acho que tem coisas erradas no nosso casamento, que eu também sou responsável. Então, estou te ligando para te dizer isso. Eu já ia desligar o telefone, porque eu já tinha cumprido a ordem, né? Já tinha obedecido. E, para minha surpresa, ele ficou assim. Ele ficou calado um pouquinho e disse assim, olha, tá, eu estou entendendo. Sabe uma coisa? Eu também quero te pedir perdão, porque não foi só você. Né? Eu também fiz coisas erradas. Então, já que estamos nessa, assim, vamos nessa. Então, assim, eu lembro e me emociona, assim, porque foi muito inesperado. Eu realmente não fiz pensando que ele fosse fazer isso. E eu não fiz para liberar perdão para ele também, não, porque isso daí eu já era cristão. Sabe aquele negócio assim na Bíblia que diz assim, em Mateus, assim, depois que o Pai Nosso fala assim, se você não perdoar aqueles que te fizerem mal, o Pai do céu também não vai te perdoar. Aquele pedaço, eu já tinha lido aquele versículo. Então eu já sabia o futuro que me esperava, que se eu não perdoasse, né, era aquele jeito. Eu, como sou muito merecedora da misericórdia de Deus, eu preciso dessa misericórdia, eu não quero ficar sem a misericórdia de Deus, eu não acho que eu mereço as coisas, então eu sei que eu tenho que perdoar. Então, perdoar foi um processo longo, não vou te dizer assim, né? Mas pedir perdão, aquela ali foi custosa, viu? Mas o resultado foi muito bom, foi uma bênção. E me liberou. Ali eu acho que assim começou esse negócio assim, bom, agora foi um tempo depois que eu pude falar em público, que Deus começou, inclusive a levantar, isso durante muitos anos foi um ministério na minha vida. Né? Eu nunca pensei que eu fosse escrever um livro sobre divórcio. Imagina se eu escrever um livro sobre... Eu nunca tinha escrito um livro, imagina um livro sobre divórcio. Mas virou um livro e eu contei. E isso que você fala, né? Eu acho que um pouco aí arrematando, muitas pessoas dizem assim, Sli, a sensação que eu tenho é que a gente sentou para conversar, bater um papo, tomar um cafezinho. Você leu o meu diário, você leu a minha agenda. É impressionante. Você parece que está assim, lendo o que eu vivi e descrevendo. Porque assim, a nossa experiência guardada de vidas assim, em proporções é muito parecida. Né? É muito sofrido, a gente passa por muitas das mesmas etapas, muito das mesmas dificuldades, muito dos mesmos blá blá blá. Né? E quando eu casei de novo, né, o pastor que fez meu casamento, né, me examinou. Hoje eu sou da Aliança Cristã e Missionária, que é uma igreja conservadora. Ele disse, Sli, você teria base bíblica para o seu divórcio. Né? Seu marido te deixou por outra pessoa. Ele te deixou e ele te deixou por outra pessoa em adultério. Então, o teu divórcio foi com base bíblica. Portanto, se você quiser casar na igreja, de novo, a gente casa. E eu casei de novo na igreja. Né? E isso para mim foi muito... Não casei de branco, porque eu também já achei demais, né? Uma filha com 10 anos. Eu casei, porque o Espírito Santo falou comigo, por causa do meu marido. Não, mas aí eu acho assim, cada um faz, né? Eu tinha filho. O filho dele, sabe, escoltou a minha filha. Né? Eu não queria, sabe? Eu não queria. Mas eu casei de um azul royal lindo de morrer. Tá muito bonito mesmo. Mas foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu acho que depois de conhecer Jesus foi o dia mais feliz da minha vida. Foi um dia muito feliz. Né? E realmente, assim, Deus tem abençoado. Jesus diz que pelos seus frutos conhecereis. Então, hoje eu tenho um casamento de quase 30 anos que tem produzido bom fruto. Então, eu só posso dizer assim, Deus está nisso.
E os anos em que eu estive divorciado produziu outro tipo de fruto, né? Então, Deus também esteve no meu tempo divorciada. E Deus também esteve no meu primeiro casamento, porque Ele sempre está conosco. E Ele faz com que todas as coisas, por mais difíceis que a gente passe, de alguma forma, cooperem para o nosso bem, de forma que a gente possa realmente, né, se assemelhar mais a Jesus, né? São essas coisas que vão limando as tarefas, vão tirando as farpas, vão nos arrumando, né? Hoje eu tenho muito mais jogo de cintura, uma amiga minha ligou agora há pouco mesmo lá de outro país, que nós somos muito amigas, a gente se fala pouco, mas quando a gente precisa, está passando um momento muito difícil. Leslie, eu estou precisando de um conselho, eu preciso resolver uma decisão assim, 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 sabe? O que você acha? Bom, eu vou te dizer o que eu acho agora, você, né? Então é muito bom a gente saber que com a idade, com o tempo, com a vivência, nem que a gente está mais prudente, que a gente está mais sábia. Tem muito que aprender, tem muito que aprender ainda. Mas a gente está mais paciente, mais prudente, né? E em algumas coisas mais feliz, né? com as coisas. Então, hoje, né, eu fui morar no Brasil 13 anos atrás, pensando que eu ia ficar lá para sempre, né? E com esse negócio do Covid, eu estou aqui no Canadá, onde mora a minha única filha, com a sua família, seu marido, os meus netos, meus únicos netos. O marido canadense, a campanha tá ferrada, ferrinha aqui para eu ficar, né? Então, hoje, a minha proposta de casamento é assim: quando passar esse Covid, a gente fica meio a meio, um pouco lá, um pouco cá, né? 6 meses aqui. A gente pode fugir do frio e morar lá no Brasil, quando faz frio aqui, ficar lá. Então, eu acho que assim, quando eu vejo como ele é feliz aqui, então a gente faz acomodações que só o amor faz. Que só o amor faz. Porque eu amo o Brasil, amo a minha casa, amo a vida que eu tenho lá. Não tenho vontade, né, de sair de lá. Mas eu tenho vontade de agradar também o meu marido, que também merece. Ele também pagou o preço. E ele está muito contente. Estou aqui com os meus netos, minha filha. Então, eu acho que isso daí é que vai vendo se as coisas deram certo mesmo ou não. Essas são as coisas, a prova dos 9 e fora. São os frutos, né? A senhora está colhendo os frutos. Hoje eu lendo o livro, eu falei com meu marido, eu falei assim, é impossível você falar nesse assunto, começar a pensar e você não se emocionar. A gente chora não porque sente, não tem nada a ver com saudade, não, você viveu aquilo, doeu demais, e você está aqui, você olha para a sua condição. Então, a mensagem que a gente quer deixar aqui hoje é que você não é uma pessoa divorciada, você não é uma pessoa diferente, excluída. Não, nós não somos. A gente continua sendo filhos amados de um Deus que vai reconstruir a nossa história. E que o perdão, quando a gente fala, é sim, é um processo doloroso, mas eu também entendi que esse perdão ele não vem de mim, ele vem do próprio Deus. Ele é algo sobrenatural. E teve uma pessoa que comentou aqui, quando tem filhos, eu sou fruto também de um relacionamento desfeito dos meus pais. E tem que tomar muito cuidado com essa mágoa, com esse rancor, porque os seus filhos, eles sofrem as consequências disso. E é muito ruim. Então, é o que a doutora Edith está falando. Que frutos você quer colher? Que frutos a gente quer colher, né? Exatamente. E eu acho que você falou uma coisa muito importante, sabe? Que a gente não é definida pelo nosso estado civil. Não é. Essa não é a nossa identidade, né? A nossa identidade é no Senhor. Quem sou eu para Jesus? Quem sou eu no Senhor? Né? E para Ele, né, não tem homem, nem mulher, nem casado, nem viúvo, nem divorciado, nem solteiro, né? Nós somos todos, né, iguais nesse sentido. Então, não é o meu estado civil que vai me definir. Não vai. E eu acho não aceitar. Que a gente, sabe, realmente dá importância para isso. Porque às vezes a pessoa, porque eu não sou uma mulher casada, então eu não tenho valor. Não, não é o meu estado civil que me dá valor. Quem me dá valor é o que Jesus fez por mim. Né? Isso que me dá valor. Né? Porque ele me achou tão importante que ele fez isso por mim. Isso sim. É lindo isso, né? Eu tenho um projeto, já até comentei com a senhora, que chama-se Reinvente-se.
é você entender. Deus me deu esse projeto, mas a ideia dele, o objetivo dele é ajudar as pessoas e todos a se reinventar, entender que você precisa estar em constante evolução e crescimento. Então, mesmo que você não seja, eu não sou divorciado, mas o meu casamento, eu até coloquei um texto sobre isso hoje. Cuida do seu casamento. Cuida. Rega, muda. Se já acabou, aí a gente está falando de uma nova história, mas se você ainda está no casamento, ainda há possibilidade, então não seja resistente, não seja orgulhoso, faça o que tem que ser feito, procure uma terapia, procure uma ajuda. Ela tem esse livro, Saúde Emocional e a Vida Cristã, é o outro livro dela, é sensacional, vai te ajudar muito. Esse aqui, que é Quando o Vínculo se Rompe. Eu li um livro, na época, eu comprei... Como Prevenir ou Sobreviver ao Divórcio, Antes de Dizer Adeus, do Jaime Kemp. Conhece? Muito bom também. Conheço ele. Oi? Eu conheço ele, inclusive. Já do meu tempo. Olha! Então, eu li muito esse livro, sabe? Você não está preparada para viver essa fase. Nem eu estava. Então, a gente tem que procurar aprender, tem que procurar ler, conhecer em Deus quem nós somos, para que você não seja enganado, nem sofra. Como, de repente, eu sofri, eu não conhecia a palavra, e eu tive que ir. Então, hoje, é o que a doutora Esli falou, é uma decisão que você tem que tomar. Ou você vai encarar essa nova situação e partir, né, receber o novo de Deus, ou você vai ficar presa, amargando, com remorso, com rancor, com ressentimento, com coisas que vai te aprisionar. Então, eu quero agradecer aqui, finalizar, agradecendo, dizer que Deus tem uma nova história para a gente. Como a doutora Esli falou, não vem um casamento... meu casamento é perfeito, não. A gente está com 18 anos de casado, tem fases melhores, fases difíceis, a gente veio de 2 famílias disfuncionais. A gente, na época, não tinha nenhuma sabedoria. Eu já contei para a senhora que eu cheguei no fundo do poço e falei, agora eu vou saltar dele, senão eu vou morrer. Então, eu tive que romper ali. E acreditar, né? A senhora quer deixar uma mensagem aí? Muito obrigada a todo mundo. Eu vou deixar salva a live, não precisa se desesperar, vai ficar salva. Vai ficar salva. Os livros dela, já deixei os nomes. Mais alguma pergunta? A senhora quer falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Estou muito agradecida, mas é como eu falei, não deixe que seu estado civil se defina. Isso aí. Eu acho que assim, nós somos muito mais do que o nosso estado civil. Deus tem muito mais para nós. Muito mais. Tem dificuldades? Tem. Enfrente, tira as farpas do coração, pague o preço da sua cura emocional, se entrega ao Senhor, né? E busque, assim, a sua vontade, porque é boa, perfeita e agradável. Porque viver a desobediência que é o caos. Isso sim, né? Então, quero te agradecer também mais uma vez a oportunidade de estar juntas e falar desses assuntos. Deixa eu printar aqui, deixa eu printar a tela. Printa aí, gente, divulga. Compartilha essa palavra, né? Isso. Eu não entendo o suficiente de Instagram, então aí eu preciso de ajuda. Oi? Depois manda para mim o print, porque eu não entendo de Instagram. Aliás, eu agradeço a você, né? Porque a minha primeira live foi com você, né? Então eu aprendi a marca. E olha, gente, a doutora Esli conta aí que ela casou depois de 10 anos, ela criou a filha, Deus foi... E a palavra de Deus diz isso. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho, eu jamais se esquecerei de ti. Então, Deus jamais vai se esquecer da gente. Então, você não está abandonado. Para de dizer que está abandonado. Nem seus filhos e nem você. Porque existe um Deus que, ó, eu tô aqui, eu falo, eu tô aqui fortinha, ó. Eu tenho. Mas eu queria contar um caso rapidinho, só um minutinho. Eu fui ver, essa semana eu chorei, que eu estava vendo um culto na igreja do Bill Johnson, pastor Bill Johnson. E ele fez algo tão lindo, que era dia dos pais, não tem dia dos homens, dia dos pais. Aí ele pediu que os pais se levantassem. E os pais se levantaram, ele orou. E aí ele pediu
que as mulheres, ele chama de mulheres solteiras, se levantassem, mulheres solteiras que têm filho. Só as mulheres. E aí ele falou o seguinte, essas mulheres criam filhos sozinhas, sem o apoio dos pais. Aí ele falou o seguinte, e a nossa igreja, a igreja dele, ele trabalha essa realidade na vida dos homens, lá, do homem ser homem, cuidar dos filhos e tal. Então ele falou o seguinte, eu vou desafiar vocês homens a se levantar, e a gente não está fazendo nenhum tipo de constrangimento, a gente quer abençoar as mulheres que ficaram com os filhos e precisam criar. E você vai dar uma oferta direcionada para essas mulheres. Olha que lindo! Gente, eu chorei tanto. Arrepiei. Porque eu chorei tanto, porque, tipo, eu nunca tinha visto isso. Não tinha preconceito, tinha apoio, tinha unidade, tinha amor. Eu falei, meu Deus, é isso que é a igreja. É isso que é a providência do céu, não é isso? Eu tenho um artigo, eu acho que está no Cuidando da Família, que fala assim, que a igreja tem que ser uma comunidade terapêutica. E que a igreja, são as famílias da igreja que precisam nos adotar quando a gente é divorciada com filhos, porque, pô, fica difícil fazer férias. Fica difícil. Eu adoro minha filha, mas assim, passar férias 2 semanas, uma semana com uma criança de 3, 4, 5, 6 anos, ai, gente, sabe? Então, como seria lindo se a igreja adotasse essas famílias, como muitas me adotaram naquela época, né? Adotava minha filha, a gente fazia dia de domingo, me chamavam para almoçar, para não almoçar sozinha, sabe? Então, assim, tem um ministério aí para a igreja, assim, muito lindo isso que você contou, muito, ai, me abençoou, muito bom. E eu lá Amém. Obrigada. Então, até a próxima, se Deus quiser. Amém. Gente, receba esse refrigério de Deus hoje e você não está abandonado. Muito obrigada. Ó, eu amo todo mundo aí, coraçãozinho, compartilha. Muito obrigada, minha amiga, que já é minha amiga do coração, minha amiga íntima. Vou te ligar para pegar uns conselhos também. Tchau. Fiquem com Deus.